Queridos, abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. E também quero convidar você para deixar a sua Bíblia aberta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 50 ao 58. Esse é o texto que nós iremos partilhar nessa noite. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, e 1 Coríntios 15, versículos 50 a 58. Antes da leitura, eu quero dizer algo a você. Deus tem uma vitória garantida para você. Amém? Deus tem uma vitória garantida para você. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim para ele: em Cristo a vitória é certa. Amém. Essa vitória, queridos, essa vitória depende de uma derrota. Essa vitória depende diretamente de uma derrota. Para você alcançar a sua vitória, para você alcançar essa vitória, precisa acontecer uma derrota. E eu quero pensar um pouco sobre isso nessa noite com você. Nós estamos vivendo em uma sociedade e um contexto que parece que esta é a grande verdade dos dias atuais. Para que as pessoas cheguem ao patamar, para que as pessoas alcancem um determinado sucesso na vida, para que as pessoas alcancem algumas vitórias, muitas pessoas precisam ser destruídas e derrotadas para que outros alcancem os seus objetivos. Pessoas que humilham aqueles que são mais simples, pessoas que tiram daquele que tem pouco, pessoas que estão saqueando os cofres daqueles que precisam, e nós vimos isso muitas vezes no meio da nossa sociedade. Para que alguns alcancem o sucesso, até mesmo independente da sua vida profissional, muitos dependem da derrota de outros. Essa é a grande verdade. Há uma grande massa da sociedade que vive em cima desta verdade, da vitória em cima da derrota de outro. Ontem, quem acompanha o UFC, eu fiquei olhando o vídeo do nosso lutador lá brasileiro que defendeu um título ontem. Não fiquei até 1 hora para ver isso, vi hoje, estava lá no YouTube. Então eu olhei e o cara alcançou, ao ver dele, uma grande vitória. Quem acompanha aí sabe o nome, que eu não lembro o nome. Como que é o nome? Nossa, eu vou nem tentar falar isso, Getúlio. É um nome estranho aí. Ele alcançou, mas querido, uma vitória que custou um cara arrebentado do outro lado, destruído. E enquanto aquele homem lutava e tentava finalizar o seu adversário, eu fiquei pensando no que nós temos nos transformado como seres humanos em prol da busca do sucesso. Queridos, eu sei que é uma grande defesa em relação a isso, mas aqueles homens saíram acabados daquelas duas lutas. Eles saíram com seus rostos arrebentados de joelhadas, socos, e ao final alguém foi derrotado e alguém saiu vitorioso, e alguém saiu comemorando. Certamente a alegria de um custou a tristeza do outro. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não é dessas conquistas que eu quero falar com você nessa noite, é de algo muito maior, é de uma vitória muito maior.
que eu quero... Está cortando aqui, né? Tá não? Então tá bom. A vitória que eu quero partilhar com vocês é a vitória alcançada na cruz do Calvário. Olha o texto de Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. E agora digo, 1 Coríntios 15, 50 a 58, e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pai, essa é a tua palavra, ministra nos nossos corações essa noite, pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, eu quero pensar com você nessa vitória garantida na cruz do Calvário. O texto que lemos diz que o nosso corpo humano, a nossa carne, foi corrompida por uma coisa chamada pecado. E o pecado veio por conta da desobediência do homem a Deus. E o texto do capítulo 15 dessa primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que este pecado entrou no mundo por um homem chamado Adão. O pecado veio ao mundo por um homem chamado Adão. Em consequência do pecado, toda a humanidade foi derrotada pelo pecado, porque a recompensa do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Estamos vivendo em um tempo, irmãos e irmãs, em que isso não tem entusiasmado as pessoas. Seria muito mais empolgante para alguns, seria muito mais entusiasmante, muito mais animador, talvez seja a palavra melhor aqui colocada, se você tivesse ouvindo nessa noite sobre as conquistas que Deus tem para a tua vida, sobre a vitória que Ele tem para você em relação àquilo que você pode alcançar enquanto vida neste mundo. E é bem verdade que essas promessas também são promessas de Deus, não é isso, Elias? E ela chegou, não é isso? Glória a Deus. As promessas de Deus se cumprem também nas nossas vidas enquanto nós servimos e obedecemos ao Senhor.
As promessas de Deus vêm sobre as nossas vidas. Porém, o texto do capítulo 1, do versículo 19, capítulo 15, versículo 19, Paulo vai dizer assim: se a nossa esperança estiver apenas nesse tempo, neste mundo, nós seremos os mais dignos de misericórdia. Ou em outra versão vai dizer, capítulo 15, versículo 19, se a esperança da promessa de Deus tiver apenas nas coisas concernente a este tempo, nós seremos o mais miserável de todos os homens. Porque o que Deus tem prometido para nós é algo muito maior do que nós podemos alcançar nesse mundo. A vitória que Deus tem para nós nos garante a eternidade ao lado de Deus. Queridos irmãos, pena ser essa uma mensagem pouco propagada e pouco entusiasmadora, ou pouco motivadora, e esta deve ser a grande mensagem da igreja, porque Cristo foi para a cruz, para que na cruz nós alcançássemos a vitória contra o pecado e a morte. A Bíblia fala de 3 mortes, queridos. A Bíblia fala da morte física, que é quando esse corpo nosso vai se desfazer. E essa morte vem por consequência do pecado. A Bíblia fala da morte espiritual, que é o homem longe de Deus. E a Bíblia fala da morte eterna, que quando o homem morrerá eternamente sem Deus. Mas o texto que nós lemos diz que Cristo se fez homem para que no corpo humano ele pudesse vencer e derrotar esse adversário que se chama morte e pecado. Queridos, em Cristo Jesus, você é vitorioso sobre a morte. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Todos aqueles que nele crê não será julgado, mas aqueles que nele não crê já está condenado. Já foram amaldiçoados com a derrota. Por isso a única forma de você vencer o pecado, a única forma de você vencer esse adversário, a única forma de você ser vitorioso contra o pecado é você reconhecendo o sangue de Jesus Cristo sobre a tua vida. É você entendendo o sacrifício de Cristo na cruz. É você entendendo que Jesus foi para a cruz, para que pela cruz, pelo seu sangue, nós fôssemos feitos nova criatura em Cristo Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Enquanto nós falamos de vitória, enquanto as igrejas pregam vitória, enquanto a sociedade busca alcançar a vitória, o que nós mais temos é pessoas derrotadas. Eu vou repetir para você. Enquanto as promessas de Deus são vitoriosas, enquanto as igrejas pregam constantemente sobre a vitória, enquanto os autores de livros escrevem sobre o segredo do sucesso, a vitória no casamento, a vitória na família, a vitória no relacionamento conjugal, mas nós vamos descobrindo que as pessoas estão vivendo de forma derrotadas. Quantas pessoas, queridos, quantas pessoas derrotadas dentro de vitórias enganosas. Eu vou repetir. Quantas pessoas totalmente derrotadas dentro de uma vitória humana. Quantas pessoas andam e desfilam pelas ruas, pelas nossas calçadas, exibindo a vitória de andar num carro que custa 200 mil. Quantas pessoas morando em palácios construídos
com uma fortuna. Quantas pessoas nós encontramos ostentando de muitas formas, mas espiritualmente mortas em seus delitos e pecados, famílias derrotadas, vidas oprimidas, acorrentadas, pessoas que quando chegam diante de um pastor, de um psicólogo, diante de uma pessoa onde ele vai buscar ajuda, ele nem sabe por que ele está assim. Pastor, eu não sei porque há uma profunda angústia dentro do meu coração, uma tristeza, algo que eu não consigo explicar. E a única coisa que vem de dentro dessas pessoas é a lágrima do sofrimento, da angústia da alma, porque essas pessoas não entenderam a vitória contra o pecado na sua vida. Queridos irmãos, a igreja é chamada a propagar essa vitória, a vitória da cruz de Cristo, do Cristo que restaura o casamento que está acabando, o Cristo que levanta aquele que está caído, o Cristo que restaura aquele que está triste, que traz alegria para o angustiado, não pela promessa, mas pelo sangue derramado na cruz do Calvário. É isso que garante a vitória para nós. A nossa sociedade precisa entender essa grande mensagem. Paulo vai dizer no início deste capítulo: o evangelho que eu prego, o evangelho que eu ensino, é o evangelho da cruz de Cristo, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Queridos irmãos, toda obra do pecado precisa ser derrotada na sua vida, toda obra do pecado precisa ser derrotada dentro da sua casa, toda obra do pecado precisa ser derrotada dentro da tua família, para que você experimente a verdadeira vitória em Cristo Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Eu quero dizer uma coisa para você que veio aqui nessa noite. Eu não estou dizendo que você não vai ser mais influenciado pela obra do pecado, porque o mundo jaz do maligno, mas você viverá agora certo da garantia que a vitória foi garantida em Cristo Jesus, e que um dia nós tomaremos posse, porque o Espírito Santo de Deus, quando nós cremos na palavra, ele sela os nossos corações, e ele passa a ser agora o penhor da esperança daqueles que serão redimidos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando vocês creram na palavra, vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Agora nenhuma condenação há mais sobre a vida de vocês. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, amigo que está aqui nessa noite. Preste atenção. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. E aí Paulo diz: eis que eu vou dizer a vocês um mistério. Haverá um dia em que Deus dará a nós um novo corpo celestial. E a Bíblia diz que quando nós alcançarmos essa vitória em Cristo Jesus, quando nós recebemos esse novo corpo celestial, nós habitaremos no trono de Deus, e lá não vai haver mais lágrima, lá não vai haver mais sofrimento, porque lá o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quando Jesus olha para os discípulos, no capítulo 14, o último versículo do Evangelho de João, ele vai dizer: vocês vão para o mundo e vocês vão ter muitas tribulações, vocês vão passar por muitas lutas,
Vocês vão passar por momentos difíceis. Vocês vão passar por muitas batalhas. Mas lembra no que eu disse um pouco antes. Eu vou para o Pai e eu vou preparar um lugar maravilhoso para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês e lá eu estarei com vocês. Lá eu serei o Deus de vocês. Lá eu cuidarei de vocês pessoalmente. Essa deve ser a grande esperança e a grande mensagem que a igreja precisa levar para este mundo que está derrotado contra a obra do pecado. Quantas pessoas caminham trêmulo para o inferno e não têm ouvido falar do Evangelho da cruz de Cristo, que liberta e que derrota o pecado. Jesus, quando olhou para a família, ele disse assim: o divórcio existe por causa do coração de vocês, por causa da maldade de vocês. As guerras existem por causa do coração de vocês. As crises existem por causa do distanciamento do homem de Deus. Nós precisamos entender que tudo, querido, que não provém de Deus é obra do pecado, e nós precisamos derrotar o pecado dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Colossenses capítulo 1, versículo 13, vai dizer que em Cristo nós recebemos a vitória sobre as trevas. Nós éramos presos, acorrentados, mas em Cristo Jesus nós alcançamos a vitória. Romanos capítulo 6, versículo 6, Paulo vai dizer que Cristo destronou o reino de Satanás. Ele destronou. Deixa eu dizer uma coisa para você. A obra ainda não está totalmente completa no que diz respeito à condenação de Satanás. Mas a obra está completa para você que crê em Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Amém, igreja? Porque sobre a sua vida não existe mais temor. Sobre a sua vida não há mais medo da morte. Porque a morte que atormentava. Veja Hebreus 2, capítulo 15. 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aquele que durante toda a vida estivesse escravizado pelo medo da morte. Você tem medo de morrer, querido? Eu vou perguntar de novo para você. Você tem medo de morrer? Eu não estou perguntando se você quer morrer. Se você me perguntar se eu quero morrer, eu não quero. Tá? Estou muito bem, muito feliz. E às vezes a gente é um pouco hipócrita, né? Ah, eu quero morrer. Até que você entra debaixo de um caminhão e fala: Jesus, não deixa eu morrer não. Eu descobri isso. Tá? Mas eu não quero. Mas eu não tenho medo da morte. Você tem medo da morte? O texto que nós estamos lendo aqui, Paulo está falando exatamente isso à igreja de Corinto, porque estava havendo uma discussão na igreja a respeito se Cristo tinha ressuscitado ou se ele não tinha ressuscitado. Paulo olha para a igreja e fala assim: espera aí, gente, se Cristo não ressuscitou, é vão a nossa pregação, é em vão, porque se ele não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos com ele. Mas se Cristo ressuscitou, ele é a primícia ele é o primeiro dentre muitos, e nós um dia ressuscitaremos com ele e receberemos um novo corpo em Cristo Jesus. Essa é a grande vitória sobre o inferno. Essa é a grande vitória que Deus tem para a tua vida. Essa é a grande vitória para o teu casamento. Essa é a grande vitória para o teu filho, para a tua filha. Essa é a grande vitória pessoal para você. Essa é a grande vitória que o mundo precisa alcançar, que a nossa sociedade precisa alcançar. Porque se as nossas esperanças
versículo 19: estiver só nesse tempo, seremos mais miserável do que todos os homens. Mas a grande esperança é essa. Veja, a grande esperança é essa, de dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? Presta atenção, isso aqui é o triunfo de Deus sobre a morte. Onde está a morte? Cadê você que assustava? Aqueles que estavam aterrorizados por conta da morte, agora em Cristo já não estão mais. Onde está o poder da morte? Cadê aquele inimigo que assustava as pessoas? O seu arguilhão, o arguilhão da morte, que é o pecado. E a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Essa é a vitória daqueles que viverão eternamente com Deus. Querido, eu quero nessa noite dizer uma coisa a você. Eu não sei no que você tem se firmado. No que você tem se firmado? No que você tem sustentado a tua fé? Em meio a tantas lutas desse tempo. Lutas em relação à família, luta em relação às empresas, uma crise generalizada na nossa nação, crise em relação à igreja, crise em relação a lideranças políticas, lideranças religiosas. Eu não sei aonde você tem sustentado a sua vida, ou no que você tem firmado a tua fé, qual é a esperança sua. Mas Paulo, depois de fazer essa dissertação sobre a verdadeira vitória alcançada na cruz, ele olha para a igreja de Corinto e diz: portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Paulo está dizendo assim, ele encerra este capítulo 15, dizendo assim: queridos, firmem a vida de vocês nessa vitória de Jesus na cruz do Calvário. Coloque a esperança de vocês na vitória contra o pecado. Regozijem-se e alegrem-se em saber que Deus, pela sua misericórdia e graça, nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus. Cantem hinos e louvores, celebrem a vida que vocês têm, a vida verdadeira daqueles que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Ao dizer isso, Paulo estava dizendo: meus amados irmãos, sede constante em cumprir a obra do Senhor, sede fervorosos em fazer a vontade do Pai, porque Ele dará a vocês um novo corpo, um corpo celestial em Cristo Jesus, para que a vida de vocês não seja apenas neste tempo, para que a esperança de vocês não esteja apenas neste tempo. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos seremos vivificados. Amém, igreja? Assim como em Adão todos morremos, em Cristo todos nós seremos vivificados para a glória de Deus. Que essa seja a sua força, que essa seja o seu sustento espiritual, que esse seja o seu sustento espiritual. Quando tudo ao seu lado estiver desmoronando,
Quando tudo ao seu lado estiver caindo, lembre-se do que Paulo vai dizer. Lembre-se do que a palavra de Deus vai dizer. Que as aflições desse tempo não podem ser comparadas com a glória que a nós há de ser revelada em Cristo Jesus. As aflições desse tempo não podem ser comparadas com a glória que a nós há de ser revelada em Cristo Jesus. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Creia nisso. E certamente você terá força para resistir aos dias maus. Porque nós não lutamos contra pessoas, mas lutamos contra todas as forças do reino das trevas. Por isso, fiquem firmes para resistirem os dias maus. Feche seus olhos e fale com Deus nesse momento. Fale com Deus, querido, e eu quero que você possa fazer uma pergunta para você mesmo nesse momento. Uma pergunta. Fala, Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu saí de casa? Por que eu vim nessa igreja? O que eu vim buscar? Ou o que eu tenho buscado? O que você quer, querido? O que você precisa? Eu quero dizer uma coisa para você. O que Cristo tem para você é coisa que teus olhos não é capaz de ver, nem os teus ouvidos ouvir. Porque o que Deus tem para você é algo conquistado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Jesus quer ser Senhor da sua vida. Ele quer se relacionar com você. Ele quer arrancar do meio da sua casa toda obra do pecado. Ele quer derrotar todas as áreas que ainda o pecado está atuando na sua vida. Ele quer derrotar pelo sangue dele. Pelo sangue dele. Ele quer derrotar aquilo que tem feito de você um perdedor. E talvez você queira a vitória. E Ele tem a vitória para você. Mas a vitória que Ele tem para você só é possível se você deixar Ele derrotar a obra do pecado na sua vida. E essa obra só é destruída quando nós olhamos e o Espírito Santo revela ela a nós. Porque a palavra diz que o que nos convence do erro, do pecado, é o Espírito Santo. E certamente, se há uma obra de pecado na tua vida, o Espírito Santo traz isso de forma muito clara. E o que é preciso fazer, se não dizer: Deus, eu reconheço o meu pecado. E eu preciso, Senhor, eu preciso que o Senhor arranque isso de mim, porque isso tem trago medo, tem trago tristeza, tem trago angústia, isso tem trago sofrimento para o meu casamento, isso tem trago sofrimento para minha mãe, para meus pais, para minha família. Deus, eu preciso que o Senhor tire essa obra de pecado sobre os meus ombros e derrame sobre mim o teu sangue e me purifica de todo mal. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você orar assim, o Senhor vem em direção à sua vida e garante a vitória pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Você que precisa de uma vitória na sua vida, e não uma vitória material. Eu não quero pensar de vitória material. Eu quero pensar nessa noite, você que precisa de uma vitória na sua alma. Algo que tem atormentado você, que somente você sabe. Algo que tem trago tristeza para a sua vida,
profunda no seu coração, algo que impede você de ouvir a voz de Deus, algo que impede você de falar com Deus, algo que faz você se sentir sozinho. É isso que você precisa dizer: Deus, eu quero colocar isso diante do Senhor. E não tem dinheiro que vai resolver o seu problema, querido, não tem. Não tem dinheiro, não tem. Somente o sangue de Jesus Cristo sobre a tua vida, que dará a vitória a você em Cristo Jesus. Por isso, em nome de Jesus, você que precisa de uma vitória espiritual na tua vida, você que precisa se libertar de uma corrente que há muito tempo tem segurado você, eu quero, em nome de Jesus, desafiar você a sair de onde você está e vir aqui à frente. Nós vamos orar junto. Nós vamos orar junto, queridos. Não tenha medo. Não tenha medo de colocar nas mãos aquele que é Senhor dos senhores. Não tenha medo de colocar nas mãos do Senhor aquele que é o único que pode dar a vitória a você. Por isso, em nome de Jesus, se você precisa hoje de uma cura espiritual na sua vida, venha da onde você está, eu quero orar junto com você. Levante de onde você está, dá um passo de fé em direção àquele que pode resolver todos os seus problemas. Dê um passo de fé, querido. Saiba você que Deus já contempla a sua dor, Deus já contempla as tuas lágrimas, Deus já contempla o teu sofrimento, mas Ele quer que você tenha um passo de fé em relação a Ele e diga assim: Senhor, eu preciso de Ti. Glória a Deus. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Pai. Querido, tenha coragem do Espírito de Deus dizer isso. Saia da onde você está, nós vamos orar juntos. Santo, Santo Deus, eu Te louvo, Pai. Eu Te louvo pela cruz do Calvário. Eu Te louvo, Deus, porque um dia eu fui alcançado pelo Teu amor, pela Tua graça, Jesus. Eu Te louvo, Pai, porque um dia o Senhor me arrancou do reino das trevas, me transportou para o reino do Teu Filho amado, Jesus. Eu Te louvo, Deus, porque o Senhor alcançou cada vida que está aqui nessa noite. Pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Deus, o Senhor alcançou cada um dos Teus filhos. E eu creio, pelo poder da Tua palavra, que não existe nenhuma condenação sobre eles. Por isso, todo espírito de tristeza, toda angústia, todo sofrimento, ó Deus, nós clamamos para que bata em retirada em nome de Jesus. Porque isso não faz parte mais de nós. Nós somos feitos criaturas, novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso, todo espírito, ó Deus, de discórdia, por isso, todo espírito, ó Deus, de engano, de mentira, seja desfeito do meio de nós, Pai. Porque sobre nós está a vitória da cruz. Isso não pertence mais a nós, porque somos Teus filhos, lavado e remido no Teu sangue, Jesus. Ó Deus, eu louvo ao Senhor pela santificação que o Senhor tem dado à Tua igreja, porque esse povo é um povo separado pelo Senhor, para receber as bênçãos do Senhor. Esse povo foi separado, Deus, para andar, Senhor, como luz nesse mundo. E essa luz só brilhará quando nós entendemos, ó Deus, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, santo és o Teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. E nós queremos dizer ao Senhor: obrigado pela Tua palavra que renova os nossos corações essa noite, em nome de Jesus.